Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stolpa ao vivo. Eu estava prestando atenção aqui que eu estava falando, mas não tinha cortado isso, porque eu não tinha mudado aqui o alternar. Bom, enfim, eu queria agradecer muito vocês pela paciência, pela participação. Deixa eu ver aqui como é que tá o nível do som, porque... agora o som tá melhor. Isso. Eu regulei aqui para gravar flauta e realmente ficou mais baixo. Tá sem transmissão no Facebook, realmente eu tô tendo muita dificuldade. O Facebook é um negócio para transmitir no YouTube e no Facebook ao mesmo tempo. Isso vai consumindo tempo, vai gerando um desgaste tão grande. E nesses dias eu tô nessa reta final aí do semestre acadêmico e o bicho tá pegando tanto que eu resolvi nem tentar fazer no Facebook, não. Então é por isso que não está transmitindo realmente no Facebook. Eu não estou nem tentando transmitir no Facebook, não. Tá muito problema, muito sofrimento. Então, se vocês puderem ajudar aí compartilhando para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Eu lembro que eu tinha um recurso aqui que era para ver o número de inscritos, mas agora eu vi que esse recurso sumiu. Agora que eu percebi isso. Mas quem puder ajudar compartilhando no Facebook, eu agradeço muito, gente, porque... o pessoal do Facebook nem sabe que eu parei de transmitir lá. Hoje eu vou falar sobre vários assuntos, entre eles essa ideia aí de realmente permitir o trabalho escravo através do fim do Ministério do Trabalho, né? Uma coisa que a gente já esperava, ninguém está impressionado com essas atitudes aí do governo Bolsonaro, não. A finalidade do Bolsonaro no poder é representar os ricos, gente. Se a finalidade do Bolsonaro no poder é representar os milionários, é lógico que a gente não teria mais Ministério do Trabalho. Quem se iludiu com isso aí, se iludiu à toa, né? Claro que... e eu vou falar com toda sinceridade, não é que eu acho bom pelo trabalhador. Eu acho muito bom o que o Bolsonaro está fazendo, não pelo trabalhador. Eu não quero que o trabalhador seja prejudicado, lógico que não. Mas é porque ele mostra as garras mais rápido. Então, nesse momento... quanto mais rápido o Bolsonaro mostrar as atrocidades que ele vai cometer no governo, melhor, mais rápido vai ser para orientar as pessoas. Hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de massa de manobra no meio evangélico. Essa massa de manobra está dividida entre os trabalhadores que vão perder direitos e automaticamente vão levar menos dízimo para a igreja. Então, ou seja... as atitudes contra os trabalhadores vão repercutir, inclusive nesses pastores que foram comprados para apoiar essas atitudes contra os trabalhadores. Então, de certa forma, não é que eu comemoro o fim do Ministério do Trabalho, não é isso. Eu comemoro o fato de uma coisa que aconteceria no governo Bolsonaro mais cedo ou mais tarde ter acontecido já nesse momento, porque talvez o nível do dano vá ser até menor, porque as pessoas já começam a perceber. Deixa eu começar agradecendo Rosângela Neves, manda salve, salve família, Conceição Rino, boa noite, Maria Luísa Hertal Melo, boa noite de José Correia, boa noite de Lucimar Ingold, manda um boa noite pessoal, eu tô realmente nessa correria aí, correria total para tentar conciliar as atividades que eu tenho que realizar com as lives, mas está dando certo. Eu só peço desculpas que se eu trocar algumas palavras, qualquer coisa que acontecer de não usual, vocês entendam que é um momento aí de muita, muita pressão psicológica. Boa noite, sim. Boa noite, sim. Bolsonaro deve fazer suas atrocidades porque foi para isso que o povo elegeu o amigo do Aécio. Exatamente. Joaquim Malaquias falou absolutamente tudo. Olha só, o povo elegeu o Bolsonaro porque o povo queria mais liberdade para negociar com o patrão. O povo elegeu o Bolsonaro porque o povo ouviu o Aécio falar que o Estado estava só atrapalhando, afinal de contas, o Aécio conseguiu convencer o pobre que ele tem que ser contra o próprio pobre, porque ele conseguiu convencer o pobre coisa do tipo, olha, você sabia que você é pobre, mas você está prestes a ficar rico, porque você trabalha muito, você se esforça, então já começa a se comportar como se você fosse rico. O time do Aécio conseguiu fazer isso. E hoje nós temos uma sociedade que cresceu
bastante por causa dos programas sociais. Cresceu não porque as pessoas todas necessitavam de programas sociais. É porque os programas sociais, eles impulsionaram a economia. Então, olha só, muitas pessoas que já eram classe média se tornaram classe média alta, porque indiretamente recebiam os programas sociais, elas se achavam representadas pelo Aécio, elas se achavam o máximo. Eu estou falando daquele dono de mercadinho que virou supermercado e montou várias filiais. Eu pensei, não gosto do Lula não, eu sou liberal, eu sou empresário, como é que eu posso gostar do Lula, como é que eu posso gostar da Dilma se eu sou empresário? É porque essa pessoa, ela cresceu financeiramente, mas sem crescer intelectualmente. Ela não percebeu que o aquecimento econômico daquela região, que foi ocasionado principalmente por causa dos programas sociais, é que fazia com que pessoas compravam nos mercados delas. E hoje a gente tem uma situação em que muitos comércios no Brasil estão simplesmente fechando. Simples assim, simplesmente fechando. Por quê? Porque hoje o desemprego aumentando tira o dinheiro das mãos das pessoas. E aí aparecem os energúmenos, os empresários imbecis que você pensa, como faz sentido uma pessoa tão ignorante ter ficado rica? Que são esses empresários aí, essa classe média alta, que antes era uma classe média baixa e durante o governo Lula e Dilma eles viraram classe média alta exatamente por causa do aquecimento econômico causado pelas políticas sociais. Eles se acham empresários. Eles pensam, eu votar num governo que trata de vagabundo? Esses vagabundos que eles estão falando são os clientes deles. Eu votar num governo que dá Bolsa Família para quem não trabalha? Eu não. Eu me esforço muito. Eu sou empresário. Eu gero empregos e tem mais. Esse governo que mantém direitos trabalhistas me impede de montar novas filiais porque eu tenho que pagar impostos. Mas porque esse imbecil não percebeu que a empresa dele cresceu exatamente porque são esses direitos trabalhistas que levam as pessoas para dentro desse supermercado, dessa loja de roupa. Enfim, é exatamente por causa desses programas sociais que muitas empresas cresceram no Brasil. Mas, como Marta Neves fala, é a elite do atraso, a elite que conseguiu dar tiro. As pessoas não conseguem perceber consequências, elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Elas imaginam que foi realmente mérito próprio, elas não imaginam que a conjuntura político-econômica criou situações para que as empresas crescessem no Brasil. E aí elas hoje lutam realmente pelo fim dos direitos dos trabalhadores, porque elas pensam, olha, e elas têm a cara de pau, essas pessoas, essa classe média alta que destruiu o Brasil, eles são tão hipócritas que eles têm a cara de pau de falar que se não fossem os direitos trabalhistas, eles poderiam gerar mais empregos. Mas olha, você vai gerar empregos num país cheio de escravos para vender para quem, o senhor empresário imbecil? Pensa, porque olha, vocês estão lutando desesperadamente para diminuir cada vez mais o salário do trabalhador, pensando que dessa forma vocês vão conseguir aumentar o lucro de vocês, né? Aquela conta básica de que o lucro é a diferença do custo de produção e do preço de mercado do produto. Então você pensa, olha, eu preciso pagar salários altos, a minha folha de pagamento é 100 mil reais. Ah, se Bolsonaro cortasse isso pela metade. Mas você não está percebendo que você está automaticamente pedindo para cortar pela metade a renda de todo mundo que compra na sua mão? É isso mesmo que está acontecendo, senhor empresário imbecil. Vocês estão lutando contra direitos trabalhistas, vocês estão lutando contra trabalhadores, vocês estão lutando contra o trabalho. Só que a especulação não produz riqueza. Ficar batendo papo falando que é empresário não produz riqueza. Ficar passeando na bolsa de valores não produz riqueza. O que produz riqueza é essas pessoas que vocês consideram inimigos mortais. Essas pessoas contra as quais vocês investiram 1,8 bilhões de reais em impulsionamento de WhatsApp. Será que não era mais fácil
essa classe média brasileira, no lugar de investir na campanha do Bolsonaro, ela ter respeitado o trabalhador e ter pensado, olha, no lugar de colocar no poder uma pessoa que se comprometeu conosco, acabar com os direitos trabalhistas, por que a gente não paga o trabalhador os direitos deles? Não. Eles lutaram para acabar com os direitos trabalhistas, para ter uma permissãozinha de trabalho escravo, diminuir aí os equipamentos de proteção individual. Eles não estão percebendo que a mesma pessoa que é, no Brasil, trabalhador, é também consumidor. E esse capitalismo maravilhoso seus consegue produzir, só não consegue consumir. Então não adianta esse desespero. Se você fabrica roupas e você encolhe a quantidade de consumidores dentro do público, pode ter certeza que aquela pequena parcela da sociedade que está ficando mais rica não vai comprar mais roupas, não vai comprar mais comidas, não vão... Se você é do Palmeiras e você é presidente do Palmeiras e chama o Bolsonaro para levantar a taça, o Corinthians não vai mudar, o torcedor do Bolsonaro que torce para o Corinthians não vai mudar para o Palmeiras, mas o torcedor contra Bolsonaro que está no Palmeiras vai rapar fora. Então, assim, tem muita gente sem inteligência hoje em cargos tão importantes, né, gente? Quando a gente pensa, será que essas pessoas não conseguem perceber como eles estão sendo idiotas? Eu não estou falando do eleitor do Bolsonaro, não. Eu não estou falando daquelas pessoas que acreditam na mamadeira do kit gay, nas pessoas que acreditam no kit gay ou nas pessoas que acreditaram que realmente o Haddad estuprou uma criança de 7 anos. Eu não estou falando dessas pessoas e nem das que acreditam no processo do triplex. Eu estou pensando nas pessoas que pagaram para isso acontecer. Eu estou pensando nas pessoas que deram dinheiro para impulsionar o kit gay, a mamadeira de piroca, a história do estupro de criança de 7 anos. Eu estou falando das pessoas que pagaram para destruir a indústria nacional. Eu estou falando das pessoas que pagaram para que o Sérgio Moro pudesse condenar o ex-presidente Lula. Estou falando da classe média alta brasileira, dessa elite do atraso, que não percebe que quanto mais ela ataca os trabalhadores no Brasil, mais a gente está encolhendo a nossa economia. E olha, o tombo é conjunto. Eles não vão conseguir derrubar o trabalhador sem caírem juntos. Eles estão dando tiro no barco, e é um barco só. E esse pessoal é tão orgulhoso e tão imbecil que eles não conseguem perceber que quanto mais a teimosia deles os leva para essa direção de manter o radicalismo contra o campo progressista, mais eles continuam destruindo a economia brasileira. Deixa eu agradecer vocês os compartilhamentos, agradecer vocês o carinho. São 1.293 pessoas assistindo no YouTube agora. Eu não estou transmitindo no Facebook hoje. Esses dias realmente o bicho está pegando para mim de tempo. Eu queria convidar as pessoas que puderem aí virem participar com a gente aqui no YouTube, mas para isso vocês precisam compartilhar o link dessa transmissão aí no Facebook. Se vocês puderem compartilhar o link dessa transmissão também no WhatsApp, eu quero voltar a transmitir no Facebook, sim. Mas para eu conseguir transmitir no Facebook, eu preciso ter um tempinho para voltar a sofrer aqui, brigar com o Facebook antes. E esses dias realmente, reta final dos cursos, eu estou sofrendo muito aqui. O Elizabeth de Souza, o dono da Havan, pensa que rico vai comprar lá. É o pobre que compra na Havan. Sou daqui de Santa Catarina e sei muito bem. Olha, mesmo que o rico compre na Havan, a quantidade de ricos é tão pequena que eles estão destruindo os clientes deles, né? Não é nada inteligente que esses caras estão fazendo. Francisco Anderson, eita estopa, a esquerda tá doidinha ainda, não sabe para onde ir. Olha, Francisco Anderson, Mr. Anderson, eu não sei o que você está falando, não. Porque, olha, eu vou te ser bem sincero. Se tem uma coisa que a esquerda ganhou com a eleição do Bolsonaro, é a tranquilidade de não ter culpa de mais nada. Eu vou te ser bem sincero, olha, Francisco Anderson, eu vou te falar a minha situação. Vou te falar a minha situação e você vai entender como eu penso e vou te falar com toda a sinceridade. Por mais que as pessoas que aqui estão reclamando da eleição do Bolsonaro estejam revoltadas com o resultado das eleições, por mais que as pessoas tivessem lutado ou tenham lutado pela eleição do Haddad, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade, uma coisa que a esquerda
não está nesse momento perdida sem saber para onde ir. Veja bem, se o Haddad tivesse sido eleito, hoje a esquerda teria com o resto do Brasil um compromisso de resultado. A esquerda hoje teria que lutar contra a Rede Globo para o Haddad poder governar. A esquerda hoje teria que lutar para orientar os alienados que o Poder Judiciário está perseguindo a esquerda para a esquerda não governar. A esquerda teria que fazer um trabalho sobre-humano para mostrar para as pessoas o Congresso atrapalhando o Haddad de governar. Agora veja bem o resultado dessas eleições. Durante praticamente 4 anos de golpe, a esquerda tem orientado o Brasil a respeito do que está acontecendo com a sociedade brasileira. Estamos sendo manipulados por uma elite do atraso dentro do Brasil que é comandada de fora do Brasil. Qual que é a finalidade dessa manipulação? Vender os nossos recursos, colocar o nosso trabalhador como escravo e destruir a nossa indústria. Aí presta atenção, Francisco Anderson. No momento que o Bolsonaro foi eleito, tudo que a esquerda avisou está acontecendo. E eu te falo uma coisa, a esquerda tem um espaço extremamente privilegiado nesse resultado. A esquerda, que estaria desesperada, lutando para inverter a perseguição da direita, se o Haddad tivesse sido eleito, nessa situação do Bolsonaro eleito, a esquerda só tem que criticar. Ela não tem nem que fazer oposição. A maior oposição ao Bolsonaro é o próprio Bolsonaro. Tudo que a esquerda avisou que aconteceria está acontecendo, meu colega. Eu te falo, olha, se tem uma parte do Brasil que está tranquila, sem saber para onde ir, não, sabendo muito bem aonde tem que ficar, que é sentada rindo. Essa parte é a esquerda. A esquerda estaria desesperada, sim, se o Haddad tivesse sido eleito, porque teria que ter um trabalho muito forte para proteger o Haddad contra uma perseguição da Rede Globo, contra a perseguição do resto da mídia, contra uma perseguição dos Estados Unidos. Agora, olha só, o que o Bolsonaro está entregando para a esquerda, principalmente para os comunicadores de esquerda. Eu estou falando com você por mim. Olha, eu lutei até o último momento desesperadamente para mostrar para todo mundo o que estava acontecendo. As pessoas só racharam de rir da minha cara. Lógico, tem as pessoas que me seguem, eu agradeço muito, mas me chamaram de conspirador quando eu falava que a intenção era dos Estados Unidos colonizarem o Brasil, me falavam que eu era louco. Quando eu falei pela primeira vez que o destino era vender o pré-sal, falaram que ninguém queria o pré-sal. Olha, Francisco, com toda a sinceridade, eu poderia até não saber para onde ir antes. Agora eu estou no meu espaço de glória, porque tudo o que eu falei que aconteceria está acontecendo. Então eu te falo com toda tranquilidade, nessa brincadeira, se tem um grupo que sabe onde ir, ou seja, ficar quietinho rindo dos idiotas, esse grupo é a esquerda. Pode ter certeza, a esquerda não vai ficar quieta, afinal de contas, é um crédito que a esquerda tem agora. São 4 anos de deboche, companheiro. Durante 4 anos, nós vamos rir da cara de vocês. Pode ter certeza. Mas quem realmente está confortável nessa situação é a esquerda. Imagine você que num governo liberal, os mais produtivos são aqueles que exploram os menos produtivos. Numa situação em que o Ministério do Trabalho está sendo excluído da realidade presidencial brasileira, a gente vai ter uma situação em que aqueles mais espertos vão explorar os menos espertos. Eu te pergunto com toda sinceridade, você acha mesmo que um cara que acreditou na mamadeira de piroca, um cara que acreditou no kit gay, um cara que vai pra dentro de uma igreja e acredita num teatro de um cara que fica lá dando pirueta falando que tá com um capeta no corpo, você acha que esse é o cara mais produtivo? Com toda sinceridade. Você acha que é o eleitor do Bolsonaro, que é o espertalhão, que vai se aproveitar da esquerda? Sendo que o eleitor do Bolsonaro é o cara que acredita em kit gay, mamadeira de piroca, gente possuída dentro da igreja. Nós estamos falando das pessoas que vendem a geladeira de casa para entregar o dinheiro para o pastor. É essas pessoas aí que vão explorar a esquerda? Não, a esquerda ganhou nessas eleições.
A direita perdeu. Muito obrigado, Verinha Teixeira. Ela fala, Léo, me explica melhor, o ministério vai acabar ou vai ser colocada em outra pasta? Não estou entendendo. André, Informática, qual a chance de Lula no julgamento de amanhã? Tem muita gente, André, que fala que a chance dele é muito grande dele ir para casa com a prisão domiciliar. Eu acho que eles ainda vão manter o Lula preso até a morte. Eu acho. Tomara que eu esteja errado. Tadeu Teixeira, estopa. O povo é burro e manipulável. Infelizmente, o que tem mais valor nos dias atuais é a mentira e hipocrisia. Lamentável. Fazer o quê? Fazer o quê? Exatamente. O que a gente pode fazer é continuar usando a verdade como sendo nosso instrumento de comunicação, porque nós estamos do outro lado da história, mas ri de quem cai na mentira. Márcio Santos, Ventos de Liberdade. Léo, capitalismo de livre mercado tem alguma coisa a ver com o que está em vigor no país e no mundo? Ou será algo que está sendo imposto pelos Estados Unidos? Ô Márcio Santos, olha, capitalismo de livre mercado é um tipo de... Vamos pensar primeiro no oposto. O que aconteceu desde... Vamos conceituar, né? Isso é uma coisa interessante porque eles usam muito essas histórias. Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa que começa o e-mail falando que eu desrespeito a Constituição de 88 porque eu não dou liberdade de expressão para as outras pessoas. Espera aí, eu não sou o Estado, eu não estou tirando a liberdade de expressão de ninguém, eu tenho as minhas convicções. Quem não quiser me escutar, desliga o YouTube, pronto, é simples assim. Né? Eu não sou igual um Estado que vai na sua casa e te prende e você não pode sair, pronto. Não, não é assim. Aí ele termina falando que eu prego o comunismo para o Brasil. Vou começar falando que eu não prego absolutamente comunismo nenhum. Eu sou a favor do capitalismo, sou a favor de um capitalismo de mercado moderado, mas eu sou a favor do capitalismo. E o que é o capitalismo, Márcio Santos? Para a gente entender o capitalismo de livre mercado, a gente tem que ir primeiro lá na base do que é o capitalismo. A ideia do capitalismo é o seguinte: antes existia lá um modelo de produção, que era o artesanato, as pessoas produziam uma coisa do início ao fim. Qual que era a diferença social do artesanato? O artesão era o dono da atividade, o dono da mão de obra, e o artesão tinha total controle sobre o produto. Ele começava a fazer um sapato, entregava o sapato para o cliente, ele tinha a arte de fazer o sapato, ele tinha um negócio. Quando mudou para capitalismo, o capitalismo utilizou o artesão como simplesmente um dos funcionários para fazer o sapato. O artesão não conseguia ver o trabalho dele materializado no sapato, porque ele estava às vezes pregando a sola, ou então cortando o couro, fazendo uma parte. O capitalismo, ele tem um ponto positivo, que ele aumentou o nível de produtividade, e tem um ponto negativo, que ele alienou as pessoas do trabalho, as pessoas que se viam representadas antes por aquela atividade, que o trabalho, né, isso é até o conceito de Marx, o trabalho inclui as pessoas socialmente. A partir do momento em que as pessoas deixaram de ter uma conexão com o que elas fazem, elas passaram a ser simplesmente uma engrenagem de uma grande máquina, elas passaram a se tornar menos felizes. A contrapartida que o capitalismo traz para isso é a ideia de que se produz muito mais. Ah não, o artesão, ele podia ser um cara feliz naquela época, mas produzia pouco. Então hoje, graças ao capitalismo, se produz muito. Mas o detalhe é o seguinte: o capitalismo, propriamente dito, é uma realidade dentro da qual os antigos trabalhadores artesãos agora são peças numa grande engrenagem. Mas essa grande engrenagem não pertence a eles, pertence a um cara que é dono dos fatores de produção. Eu não sou contra isso. Marx era totalmente contra, porque o Marx imaginava que qualquer coisa diferente do trabalho, né, se o trabalho produz a riqueza, qualquer dinheiro tirado do trabalhador é uma coisa errada. Então é mais ou menos assim: se tudo vem do trabalho, de onde que vem o dinheiro do capitalista? Da especulação, da exploração. É isso que pensava Marx. Eu já não concordo com isso. Eu acho que existe aí, isso é uma visão moderna, eu acho que quem não concorda com isso hoje, eu acho que está um pouco radical. Porque vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você vai lá e pega o seu dinheiro, organiza os fatores de produção, compra um maquinário, monta um chão de fábrica e chama as pessoas para trabalharem. Você está trabalhando também. Na época de Marx, Marx não admitia a organização como sendo trabalho, porque o nível de exploração era muito grande. Né? Antes não tinha respeito nenhum ao trabalhador, eles davam um lugar para o cara morar, e a troco daquele lugar para o cara morar e de uma sopa por dia, o cara trabalhava 12 horas por dia. Então era uma exploração muito grande. Então quando a gente pensa nessa questão do capitalismo que surgiu lá atrás, uma pessoa estava
se tornando dono daquela atividade. O sapato que antes era feito pelo artesão passou a ser feito agora por um grande capitalista. As pessoas que antes produziam sapatos, agora elas só fazem uma partezinha da produção e grande parte daquele lucro, que antes era 100% do artesão, agora o lucro vai, a maioria, para o capitalista. E na época de Marx, aquele lucro ficava só com o capitalista, porque o trabalhador recebia isso que agora vai acontecer no Brasil, suficiente para morar e comer. Né? A gente volta para aquela época, infelizmente. Qual que é o detalhe do capitalismo de mercado? Quando esse capitalismo surgiu, vários países começaram a seguir a Inglaterra e se industrializarem também. Só que pensa o seguinte, vamos imaginar que o capitalismo estava muito avançado na Inglaterra. A França precisava industrializar. Era muito mais fácil que o francês comprasse um produto da Inglaterra, onde as fábricas já estavam prontas, do que esperar uma fábrica francesa ficar pronta. Ou então comprar na mão de uma fábrica francesa que estava começando suas atividades. Deixa eu agradecer aqui, Edson Lira. Léo, concordo com você. Bolsota vai eleger o PT em 2022. É exatamente por ter certeza disso que eles estão destruindo o PT completamente hoje, tá? Muito obrigado. O ataque ao PT é exatamente isso. Então, olha só, gente. Continuando a ideia do capitalismo de livre mercado, veja bem. No capitalismo, a indústria, vamos pensar o seguinte, aí as indústrias inglesas ficaram gigantes, as indústrias francesas começaram a nascer. Se você vira para a França, se você vira para o francês, isso é natural, se você vira para o francês numa situação em que uma indústria francesa está começando a se desenvolver e pergunta para o francês, você quer comprar esse produto, esse sapato dessa indústria francesa que está começando e custa 50, ou você quer comprar esse mesmo sapato de uma indústria inglesa que custa 40? O ser humano, ele procura o mais barato. Então, a tendência natural é que o ser humano busque esse sapato lá da Inglaterra. Mas aí a indústria francesa nunca vai crescer. Né? Vamos pensar, a França cresceu logo na sequência. Então, o que acontece? A França protege o seu mercado. Aí não existe o capitalismo de livre mercado, existe um capitalismo protecionista. Para que a indústria francesa cresça e consiga competir com a indústria britânica, ela protege, ela não aceita a entrada de produtos britânicos sem pagar uma taxa. Essa taxa aumenta o preço do produto britânico para que o produto francês tenha competitividade. Quando a França se desenvolve e fica com a indústria tão produtiva quanto a indústria britânica, aí ela luta por um capitalismo de livre mercado, porque são as duas indústrias mais poderosas querendo pressionar o resto do mundo que agora está se acordando para a industrialização. Então, qual que é a lógica? Por que eu estou falando isso? Porque todo país, ele durante o desenvolvimento da sua indústria, contra o capitalismo de livre mercado. Ele é a favor de um capitalismo interno, porque a sua indústria está começando a nascer. Quando a sua indústria fica competitiva, aí ele se torna a favor do capitalismo de livre mercado. Então, se você pergunta para mim se eu sou a favor ou contra, isso é relativo. Você está perguntando para mim aonde? Se eu fosse americano, chinês, inglês ou alemão, eu ia ser totalmente a favor do capitalismo de livre mercado. Eu, como brasileiro, não, porque a nossa indústria está engatinhando. Se nós decidirmos hoje, depois que a Operação Lava Jato destruiu a indústria brasileira, se nós decidirmos hoje por um capitalismo é lógico, não tem dúvidas que o Brasil é capitalista. A gente nunca teve uma experiência comunista no Brasil e nunca tivemos nada próximo disso. Né? Nunca tivemos proposta de nada próximo de comunismo. Então, o capitalismo é, sem dúvidas, o modelo que a gente tem no Brasil. Agora, se a gente imagina hoje uma situação de capitalismo de livre mercado, o Brasil vai comprar de fora, porque olha, eu falo por mim, eu não sou hipócrita. Se tiver um produto brasileiro e tiver um produto importado com a mesma qualidade e o importado for mais barato, eu compro o importado. O que me força a comprar o brasileiro é porque eles colocam uma taxa para subir o preço do importado. O ser humano é assim, gente. Não adianta vir com hipocrisia. Aí o que acontece? Eu compro uma camisa feita no Brasil porque senão eu vou ter que comprar de Bangladesh com tarifa de importação. Agora, se a camisa vem de Bangladesh mais barata e não colocam tarifa de importação, vocês acham que algum empresário vai ser louco de tentar montar uma indústria de roupas no Brasil? Quando o Brasil cresce em competitividade e fica realmente forte igual aos outros países,
aí pode desproteger, porque quando desprotege para entrar no Brasil, a gente desprotege também para o nosso produto entrar nos outros países. Aí a gente, com o país já desenvolvido, a gente pode adotar o capitalismo de livre mercado. A contrapartida, o outro lado é o seguinte, vamos pensar, o oposto. Se nós adotarmos um capitalismo de livre mercado agora, como é a proposta dos economistas austríacos, vocês acham que existe a possibilidade de alguma indústria brasileira concorrer com a indústria chinesa? Nós nunca vamos conseguir desenvolver indústria no Brasil, nós vamos ser rurais para o resto da vida. Jussara Galhardo Arguires Guerra. Léo, as mídias offline querem acabar com o YouTube. Por esse motivo, não assisto a TV. Nada de novelinhas, programas de entretenimento. Já cancelei a cabo. Nada de jornal, só YouTube. Jussara, agora tá uma luta muito grande aí para acabar com o YouTube, exatamente porque o YouTube está representando uma concorrência muito grande, tanto a nível ideológico quanto a nível econômico também. Cláudia Silva, olá Léo, a elite, a direita e os militares estão começando a estar incomodados com as decisões do Bozo, certo? Lula poderia, com o povo, detonar o Bozo? Abriria a possibilidade de soltarem Lula? Cláudia, eu acho que esse é o motivo pelo qual talvez eles não deixem o Lula ir para casa. Porque, veja bem, por mais que a gente saiba que existe um racha dentro dos militares, eles tentariam resolver esse racha, mas sem a ajuda do Lula. Eu não acho que os militares fariam acordo com o Lula depois de tudo que eles fizeram, né, de manter o Lula preso, depois de tudo que aconteceu. Eu não acredito que os militares fariam acordo com o Lula, não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que esse motivo aí é motivo para o Lula continuar preso. Mas tudo pode acontecer, né? As pessoas acreditam muito na possibilidade de um 3-2 nessa turma por causa do Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes, ele é um cara que ele não julga conforme a Constituição. Ele fundamenta os julgamentos dele na Constituição, igual esses pastores fazem a respeito da Bíblia, né? O pastor consegue achar na Bíblia até fundamentação para votar no Bolsonaro, quem dirá o Gilmar Mendes na Constituição para fazer o que ele quiser. O detalhe é o seguinte, o Gilmar Mendes, ele é visionário, ele não é justo, ele é visionário. Se o Gilmar Mendes perceber a possibilidade de o Lula livre trazer boas coisas para ele, ele vai soltar o Lula. Ele vai votar a favor do Lula. Se o Gilmar Mendes perceber que não existe a possibilidade do Lula retribuir futuramente, ele não vai soltar o Lula. Esse é que é o detalhe. Então o Gilmar Mendes tem que sentir que existe uma ameaça aos interesses dele nessa circunstância aí do Lula preso. O que eu vejo... pouca possibilidade do Gilmar Mendes votar, não fala que é impossível não, né, gente? Que chega amanhã lá, ele vota, todo mundo vai falar, você falou bobeira. Não, eu estou numa situação que eu não sei tudo que eles sabem. Obviamente eles sabem muito mais do que eu, talvez já estejam até planejando, porque olha, para tirar o Bolsonaro da presidência hoje, basta os juízes decidirem, porque afinal de contas foi uma eleição totalmente fraudada. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que eles decidam, quer saber de uma coisa? Nós estamos perdendo dinheiro, os nossos negócios no Brasil estão perdendo dinheiro e não vai ser o Bolsonaro que vai colocar no eixo. Quer saber de uma coisa? Vamos deixar o Lula voltar para casa, o Lula volta para casa, depois disso a gente anula as eleições, aí a eleição vai ser com o Lula obviamente ganha e acabou. Eu não acredito que isso aconteça, eu só estou dando um exemplo de que tudo pode acontecer na cabeça desses caras, né? Afinal de contas... nenhum ministro do STF tem a renda limitada ao seu salário. Todos os ministros do STF têm mais negócios. O detalhe é o seguinte, esses ministros do STF estão sendo prejudicados por essas políticas e essas propostas aí do Bozo? Esse que é o detalhe. Dada Quixebeira, Léo, primeiramente Lula livre. Segundamente, também, na sua opinião, o que fez o PT perder de vista a oportunidade de romper com tudo isso que está aí quando elegemos Lula? Eu acho que você falou pelo passado, né? Por que ele não rompeu com tudo isso que está por aí? A realidade dada é o seguinte, hoje fica bem mais fácil para a gente perceber. O ser humano, lógico, a gente monta aí uma live dessa, nessa live a gente tem alienados, mas a gente tem pelo menos 95% das pessoas que estão assistindo aqui estão entre os 10
mais inteligentes a respeito de política e economia do Brasil. São pessoas que têm condições de entender o que eu estou falando. Só é possível você entender o que é o povo quando você começa a comunicar com o povo. Quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu também tinha a ilusão de que o povo tinha o mesmo nível de compreensão do que eu. Imagino que todos vocês olham para o eleitor do Bolsonaro fazendo bobeira e pensam, como que esse cara é idiota, esse cara está fazendo isso, esse cara é muito burro. Não, ele nem percebe que ele está sendo idiota, entendeu? Então, no momento em que o Lula assumiu o poder, ele assumiu o poder numa circunstância em que era praticamente impossível, numa sociedade extremamente alienável, ele conseguir romper com essa estrutura que vem funcionando há mais de 500 anos. O detalhe é o seguinte, hoje nós temos uma sociedade bem diferente daquela sociedade quando o Lula venceu. Hoje nós temos uma sociedade com grande parte da população amarrada num fanatismo religioso. A mesma receita que eles utilizam nesses países islâmicos, aquela mesma receita de alienação, eles usam no Brasil. Só que lá eles usam um Deus, aqui eles usam outro. Aqui eles falam que é em nome de Deus ou Jesus Cristo, lá eles falam que é em nome de Alá. Mas é a mesma receita. O mesmo fundamentalismo de moral, bons costumes, essa coisa de demonização do sexo, tudo é a mesma coisa. Então, essa receita que funciona com seres humanos, ela funciona com seres humanos ao redor de todo mundo. Eles conseguiram crescer o número de alienados no Brasil de uma forma que hoje eu não diria que está irreversível, mas está bem próximo disso. E eu falo bem próximo disso, que um país que caiu numa situação em que a gente pode considerar irreversível é a Turquia. Lá na Turquia existia um governo democrático, e esse governo democrático começou a ser contestado por um governo que trouxe esse raciocínio aí de moralismo, luta contra o sexo, a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. Só que lá não eram malafaias e felicianos, lá eram líderes religiosos do Islã. Então, aos poucos, eles foram radicalizando a religião na Turquia. Hoje chegou o ponto em que a maioria da Turquia está tão fechada no fanatismo religioso que é praticamente inconcebível imaginar qualquer possibilidade de libertação daquele povo disso. E hoje o povo luta por isso. Hoje o povo luta para obrigar a mulher a usar burca. Hoje o povo luta com aquela ideia de que, olha, quem não é do Islã tem que morrer. É uma coisa extremamente louca. Você pensa, olha, é uma religião muito grande que tem religiosos do Islã ao redor de todo mundo que são pessoas extremamente sensatas, muito mais sensatas do que os evangélicos brasileiros. No entanto, em alguns países onde existe o radicalismo, existem radicais que pensam de uma forma que não tem nada a ver com a religião. Né? Se você tiver a oportunidade de conhecer alguma pessoa do Islã, que não seja um fanático de um Islã malafão, vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa que o cristianismo, só que eles acreditam em outro profeta. Agora, se você conhecer um radical, vocês vão conhecer uma versão islâmica de um cristão que segue igrejas de Malafaia e Feliciano. A mesma coisa, é o medo do sexo, a radicalização, a família tradicional, só que a família tradicional islâmica, a mesma receita de bolo. Então, assim, tem as pessoas lá sensatas e tem as pessoas fanáticas, assim como hoje a gente tem no Brasil uma quantidade muito grande de fanáticos, e eu falo com vocês com toda sinceridade, eu não sei se é reversível, porque nós não estamos comunicando da forma correta. Né? O próprio PT, que quer fazer um trabalho de bases, não inclui essas pessoas no seu discurso, não sabe conversar com essas pessoas. Landara Marques, leia mais Os Pensantes e menos esses merdas. Beijos. Landara Marques. Landara ou Iandara. Eu vou ignorar, né? Eu vou até pedir desculpa às pessoas, porque é o seguinte. Até anteontem eu tive uma paciência de ferro e eu realmente fazia questão de tentar esclarecer, tentar explicar e etc e tal. Hoje, já que vamos passar por 4 anos de deboche mesmo, e é isso, e o próprio PT, que é o maior partido da esquerda, não está muito preocupado em orientar as pessoas mais ignorantes, eu vou exercer
somente o meu direito de deboche sobre essas pessoas, ou seja, eu não respeito mais os imbecis que estiverem participando dessa live. Então, se você se enquadra dentro daquilo que eu classifico como imbecil, você não vai mais ser respeitado nessa live. Não existe mais aquele Leonardo Estopa, gente boa, que explicava, que tinha paciência para explicar imbecis. Eu quero bater papo agora com as pessoas, não necessariamente que pensam igual a mim, mas que querem construir conhecimento, que estão a fim de compartilhar um pouco do que eu aprendi, e não pessoas que estão aqui para falar Lula ladrão, aceita que dói menos. Não tem mais paciência com essas pessoas, não. Então eu, com toda sinceridade, essa parte do meu trabalho acabou. Essa parte do meu trabalho de ficar tendo paciência com retardado acabou, e agora, se o PT quiser realmente conquistar novamente a sociedade brasileira, que isso não é função minha, eu não sou candidato a presidente, o único conselho que eu dou é o seguinte: que o Haddad e sua equipe consigam criar formas de conversar com essas pessoas, porque são eleitores, eles merecem um nível de comunicação adequado a eles. Mas, para eu conversar com imbecis, eu tenho que reduzir o nível de diálogo a nível de imbecil. E com isso eu acabo deixando de conversar com as pessoas inteligentes que estão aqui. Então, imbecis não são mais bem-vindos nessa live. Essa parte do meu trabalho acabou. Fernando Marra, muito obrigado. Bolsonaro escolher eu ao invés de China é tiro no pé. Logo, a dívida pública americana vai explodir. A crise virá. Questão de tempo. Fernando Marra. Mas essa questão de escolha aí, o Bolsonaro não poderia escolher a China, né? Até porque ele faz esse discurso anti-China há muito tempo, e o Bolsonaro, ele vem como resultado de uma intervenção americana no Brasil, né? É o contrário, não é o Bolsonaro que escolheu os Estados Unidos, foi o golpe dos Estados Unidos sobre o Brasil que derrubou a presidenta Dilma, que colocou o Temer no poder, que conseguiu tomar o pré-sal brasileiro. É esse golpe que tentou colocar o Alckmin, como não deu o Alckmin, eles acabaram aceitando o Bolsonaro. Então é o contrário. O Bolsonaro não escolheu os Estados Unidos. Na reta final, os Estados Unidos acabaram aceitando Bolsonaro goela abaixo. E o Bolsonaro, ele, como bom... uma pessoa que não está nem aí para a sociedade brasileira, só se preocupa realmente em manter o cargo de presidente, manter o status de presidente, ele está disposto a obedecer aos Estados Unidos. Tadeu Teixeira, nosso Senhor Jesus Cristo avisou, tomem cuidado com falsos profetas, porém o povo é burro. Me enquadro nisso, Senhor, tenha piedade dos bons, imploro. Tadeu Teixeira, quando a gente for pedir pro Senhor, pelo menos, para mim você não pede isso não, Tadeu, que eu não tô mais com paciência para isso não. Mas quando for para pedir para o Senhor, a gente tem que pedir piedade de todos. Porque o único capaz de ter piedade de todos é o Senhor. Que eu não vou bancar o perfeito aqui. Eu não tenho piedade de todos. Tem muita gente aí que é tão insistente na burrice que eu quero ver se ferrando, com toda sinceridade. Mas já que é para pedir para o Senhor, vamos pedir para todos. Se for pedir para mim... Se eu tivesse o braço forte da justiça, né, que filme lá todo poderoso, eu já começaria sendo um Deus imperfeito, que eu não ia ter piedade de todos, não. Mas enfim, muito obrigado, Tadeu Teixeira, pelo superchat, que é muito importante. Marcelo fala, sou Petralha com muito orgulho e muito amor. Alves Sérgio diz que facão tem até fake do Léo, facão nele. Tem fake meu aí, pode podar. Tem um canal que fica aí, Mundinho do Estopa, trazendo palhaçada. Não, deixa eu trazer palhaçada, que o bom de cortar, quando o cara estiver escrevendo palhaçada, deixa eu ter o prazer de cortar, que agora eu tenho o prazer de cortar. Wagner Cruz, Estopa, você poderia ser o líder da esquerda. Wagner, eu não sou de partido, eu não sou nem filiado. Eu faço um trabalho mesmo de orientação para tentar crescer a sociedade. Eu estou muito revoltado com a ideia da esquerda política e faço aqui a minha, digamos que o meu desabafo de revolta, porque nós não estamos vivendo um momento em que você fala que é líder e fica falando mal do cara que está no poder. Nós estamos vivendo num momento em que o líder tem a obrigação de orientar o povo para tirar o povo da alienação. Então eu acho que a esquerda precisa de um líder que esteja disposto a tirar as pessoas da extrema ignorância e explicar para essas pessoas o que está acontecendo. Então,
nós estamos precisando desse líder aí, que se o Haddad se tornar esse líder que vai conversar com as pessoas, explicar para as pessoas por que a gente está vivendo isso, explicar onde estava errado e procurar aprender também, porque ninguém sabe tudo, né? O Haddad precisa procurar lá onde o Bolsonaro ganhou, que é lá dentro, digamos que lá dentro do fanatismo religioso, sabe? Lá dentro do pântano da inteligência, ele tem que procurar entender o que acontece lá. Ele tem que procurar entender o discurso daquele pessoal, né? Ele tem que procurar entender por que aquelas pessoas votaram no Bolsonaro. Ele tem que entender os medos daquelas pessoas. Essa esquerda precisa desse tipo de líder. Um líder que tenha condições de entender como o nosso povo está sendo pescado pelos Estados Unidos. A esquerda precisa entender que esses religiosos estão apodrecendo a mente dos brasileiros para lutar contra isso, porque senão não tem jeito não. Muito obrigado aqui, Wanda Gonçalves. Léo, sou progressista, lulista, mas quero fazer uma pergunta. O Bolsonaro é tão mal falado no exterior e mesmo assim ganhou do Haddad? Olha, Wanda Gonçalves, o Bolsonaro é o seguinte, nós precisamos admitir que o Bolsonaro é muito mal falado entre nós do campo progressista, mas entre eles o Bolsonaro é bem falado. Isso é um dos erros nossos, tá, Wanda? A esquerda imagina que todo eleitor do Bolsonaro sabe o que a gente sabe contra o Bolsonaro. Não, eles não sabem e nem acreditam. Olha, enquanto nós estamos vendo o Bolsonaro como um entreguista, uma pessoa despreparada, uma pessoa completamente desequilibrada, o eleitor do Bolsonaro vê o Bolsonaro como a salvação do Brasil contra o kit gay, contra a mamadeira de piroca, a salvação do Brasil contra o fim da família tradicional. Esses valores podem parecer ridículos para nós. Você pensa, peraí, você está querendo me dizer que um cara foi eleito por causa de um kit gay? Sim, tem 3 anos que eu estou falando que isso significa muito para algumas pessoas. Esse aqui é o detalhe. Quando a gente pensa, peraí, você está querendo me dizer que o PT tinha que ter se dedicado a desmascarar o caso do kit gay com mais afinco há 3 anos? Sim, sim, porque vários eleitores brasileiros consideram o kit gay um grande problema. Vários eleitores brasileiros, assim, acabam acreditando nisso e Bolsonaro foi eleito por causa disso, né? Esse aqui é o detalhe. Então, o Bolsonaro, ele é mal falado no exterior, porque lá no exterior os formadores de opinião não estão promovendo o antipetismo. No Brasil, a gente tem um problema sério. O Bolsonaro conseguiu se blindar da crítica da seguinte maneira: toda vez que uma pessoa chegava para criticar o Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro já se fechava e pensava, é petista. E aí o Bolsonaro se elegeu por causa de kit gay, mamadeira de piroca. Todos esses elementos conseguiram levar o Bolsonaro à presidência. Mas é por causa dos elementos? Não, é porque a esquerda ignorou a importância desses elementos. A esquerda ignorou a importância de falar a respeito do kit gay. A esquerda tentou se esconder de temas como o kit gay. A esquerda tentou se esconder de temas como aborto. E isso só foi crescendo. Eu tenho falado sobre isso há 3 anos. Olha, você não se esconde do kit gay. Você explica onde o Bolsonaro está mentindo a respeito do kit gay. Você não se esconde do tema aborto. Você explica o que realmente a esquerda propõe a respeito do tema aborto. A esquerda ficava com medo de explicar o tema aborto e ser mal entendida. A esquerda ficava com medo de ser contra o aborto e receber uma represália das feministas. E aí a esquerda acabou sendo explorada pelo Bolsonaro. Por quê? Se ela não explicou o que ela é a favor a respeito do tema aborto, ela abriu brechas para que o Bolsonaro pudesse usar tudo, inclusive chamar todo mundo de esquerda de abortista. Eu fui chamado de abortista e eu falo, olha, eu sou totalmente contra o aborto. Eu só acho que eu não tenho direito de mandar no corpo de outra mulher. Não é direito meu decidir o que a mulher vai fazer com o corpo dela. Eu até falei durante o tempo, hoje minha filha, graças a Deus, já nasceu, está com saúde, mas eu até falei, olha, se a Jennifer decidisse abortar, eu certamente me separaria dela, mas eu não ia ter direito de obrigá-la a não fazer isso, o corpo é dela. Eu sou totalmente contra o aborto, mas eu defendo o direito da mulher decidir a respeito do corpo dela. A esquerda não soube conversar isso. Então as pessoas de esquerda viraram abortistas, contra o trabalho, a esquerda não soube se defender. Sandra Virgínia, parabéns, Léo Almeida, esse lado seu debochado e verdadeiro, fale por nós,
falando o que esses psicopatas merecem ouvir. Muito obrigado, Sandra, pelo superchat, pela participação. Dada Quixebeira, muito obrigado. Não sei se é Dada ou se é Dadá. Léo, sou um entusiasta do seu trabalho. Mande os bolsomini se... e pode usar a minha cota de deboche nos próximos 4 anos. Manda se lascarem. É Dadá, isso daqui, Dadá. Obrigado, Dadá. Olha, vai transbordar deboche, pode ficar tranquilo. Se tem uma coisa que nós não vamos... Assim, uma oportunidade que não vai nos faltar é a oportunidade do exercício de deboche. Deixa eu pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. O compartilhamento é muito importante, porque eu não estou transmitindo mais no Facebook. Estamos aqui próximos de 2.000 pessoas assistindo. Essa live, ela tinha normalmente 2.400 pessoas, porque o pessoal ia vindo do Facebook para cá. Eu não sei se eu vou voltar a transmitir no Facebook, porque dá muito problema, mas vocês podem ajudar compartilhando no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, e isso aumenta o alcance da publicação. Muito obrigado, Dada Sebastião Simão. A questão é e sempre foi a comunicação. Léo, isso é o que a esquerda não entendeu. E, pelo visto, continua sem entender. A questão é a narrativa. Sebastião Simão, exatamente, você falou tudo. A questão é que a esquerda não percebe que determinadas coisas são tão idiotas, mas tão idiotas, que a esquerda pensa, não, isso é muito idiota, eu não vou dedicar meu tempo a isso. Eu quero falar de economia. Não, eu não vou falar de kit gay. Não quero falar sobre isso. Eu quero falar de assuntos mais complexos, eu quero falar de geopolítica. Aí, um camarada que entra numa igreja, vende a geladeira e entrega o dinheiro para o pastor, você acha mesmo que é esse cara que vai entender de geopolítica? Não! Esse cara aí, ele tá com medo do kit gay. Tá com medo do diabo que tá no corpo do cara que tá lá dando pirueta. É esse cara que precisa hoje de uma estratégia de comunicação. Não é com a esquerda já orientada e nem com a classe média. Porque a classe média, ela está com o Bolsonaro de má fé. Essa classe média vai ser educada pelo Bolsonaro. No momento que essa classe média perceber o mercado encolhendo ainda mais, no momento que essa classe média perceber que ela está perdendo dinheiro, automaticamente ela já vai ser educada. Ou seja, hoje vivemos uma situação em que a elite do atraso, a classe média brasileira, a classe média alta brasileira, ela já tem uma orientação, que é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro vai colocar cada classe média no seu devido lugar. É o dono de Havan, dono de mercadinho, todos eles vão perceber que, olha, você paga um pouco menos de folha de pagamento, mas todo o seu comércio tem menos dinheiro, porque todo o seu consumidor passa a receber menos também. Eles vão perceber isso. Mas aquele cara que vai para uma igreja e acredita no outro que está dando pirueta, recebendo o diabo, aquele cara que entra numa igreja e acredita no papo do pastor que ele tem que vender a geladeira dele e entregar para a igreja, esse cara precisa de uma comunicação especial. É para esse cara que a esquerda precisa falar. É esse cara que a esquerda precisa resgatar. Nelson Júnior, Léo, boa noite. Sempre que posso, acompanho seu programa. Diz para essa turma que fala da caixa preta do BNDES procurar o livro verde no site do próprio BNDES. Lá está tudo bem explicado. Muito bem lembrado, Nelson Júnior. Ontem eu estava falando aqui com um alienado plus que não existe caixa preta do BNDES. Né? O BNDES, como banco público, é um banco que empresta dinheiro e está tudo lá transparente. Não é igual o Itaú, que é um banco privado. Então, se você tiver dúvidas, você não precisa esperar abrir a caixa preta, é só perguntar. Ah, quer saber? Assim, tem várias críticas, né? Que o BNDES deu dinheiro para Angola, que o BNDES deu dinheiro para Cuba. Então, todos os empréstimos que o BNDES fez viraram doação na cabeça do eleitor do Bolsonaro. A pergunta que eu faço é o seguinte: se existe uma caixa preta do BNDES, como é que você sabe disso tudo? Né? Mas, enfim, o Nelson Júnior traz para a gente aí. Se você quiser entender o que o BNDES fez, procure o livro verde do BNDES. Tá aí a caixa preta do BNDES. E tem balanço também, tá, eleitor do Bolsonaro? Olha, assim, todo o dinheiro que entrou no BNDES, se ele saiu para um lugar e vai ter lá o relatório. Então, não pensa você que existe uma caixa preta do BNDES, não. Você caiu dentro de uma caixa preta cheia de bobeiras e foi iludido. Sandra Virgínia, fale apenas o que esses fanáticos merecem ouvir. Deboches, esses minions. Realmente, essa galera não merece nada mais, nada menos que deboche. Olha, por isso que eu falo, quem tem que fazer oposição é o PT, que é o maior partido de esquerda do Brasil.
o Ciro Gomes, que tem a intenção de se tornar o líder de esquerda, esses têm que fazer oposição. Olha, obrigação sua, Ciro, obrigação sua, Haddad, obrigação sua, Manuela, obrigação sua, Boulos, criar técnicas de comunicação para desimbecilizar. Eu estou pedindo demissão. Agora eu não quero mais conversar com imbecis. Então, aquela paciência que eu tinha de ficar remoendo, explicando, não, filhinho, olha isso. Gotardo para mim é o símbolo, é o símbolo da teimosia, né? Gotardo, nem assim não, é assim. Delgado, né? Assim não, acabou, isso acabou, não tem mais essa paciência acabou, lugar de imbecil agora, faço igual o Léo Atucci, vai pra Record, vai pro SBT, não tenho mais essa paciência. Fabrício Domingues Ferreira, com Bolsonaro no poder, ocorrerá o inverso que ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek. Retrocederemos 50 anos em 4 anos. E olha, imaginem o que vai ser, porque o Bolsonaro é a continuidade do governo Temer. O Temer, nesse pequeno período de tempo, ele conseguiu encolher o PIB brasileiro, ele conseguiu acabar com a indústria emergente. Imaginem o que vai ser o Brasil no final do governo Bolsonaro, se o Bolsonaro não corrigir durante o tempo de governo, né? Porque o Bolsonaro pode, de uma hora para outra, ter uma luz aí de que está tudo errado e plantar o pé no balde e falar, não, a partir de agora eu vou governar para o meu povo. Então, imaginem o que vai ser se o Bolsonaro tocar mesmo esse modelo aí que ele está propondo por esse tempo. Muito obrigado, Fabrício Domingues Ferreira, pelo superchat, grande contribuição para o crescimento dos canais, muito importante. Regina Brasil, principalmente, Fabrício, porque agora, final de mês, início de mês, né, quando chegam todas as contas, eu agradeço de coração o superchat, realmente é o que faz o canal sobreviver. Regina Brasil, Caminhos da Vida. Léo, sou muçulmana, brigamos muito, mas estamos divididos também. Muitos são Bolsonaro. Muito obrigada por você ter perdido a paciência. Seu programa é excelente. Eles que se virem agora. Beijos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Nas meninas. Muito obrigado, Regina Brasil, Caminhos da Vida. Olha, Regina, é completamente sem nexo quando a gente imagina que existe uma tendência aí de Israel querer uma aniquilação dos muçulmanos e mesmo assim a gente tem muçulmano que é eleitor do Bolsonaro. Eu nem imaginava a possibilidade disso acontecer, viu? Eu não imaginava que a gente teria a possibilidade. Assim, tem muita coisa que está me impressionando nessas eleições. Pobre de direita, muçulmano eleitor do Bolsonaro. Eu vi uma tribo indígena fazendo campanha para o Bolsonaro, mas obviamente eles não entendiam o que eles estavam fazendo, óbvio. Mas tem muita coisa bizarra que aconteceu, né? Mas, lógico, não estou desvalorizando, né, o muçulmano brasileiro, não é isso, lógico que não. Mas tem muitas pessoas no Brasil que aderiram à religião muçulmana, mas não têm nem noção da perseguição que os muçulmanos sofrem ao redor do mundo e não por causa da religião, simplesmente por causa da não submissão aos ditames de Israel. Mas enfim. Márcia Virgínia Rachida. Léo, você não acha que houve fraude nas urnas? Será possível que tivemos mais de 50% de eleitores do Bolsonaro? Olha, Márcia Virgínia, eu particularmente acho que quando o STF não aceitou o voto impresso, ele criou sim uma condição para ele fraudar a urna. Então, eu acredito que teve fraudes nas urnas. O detalhe é o seguinte, o que adianta, né? Nós temos uma situação em que o processo eleitoral brasileiro é fraudável, eu acredito, eu não fico batendo nessa tecla, por quê? Porque não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. O brasileiro tinha que ter lutado pelo voto impresso, o brasileiro tinha que ter feito manifestação contra o bolsonarismo. Mais uma coisa a gente precisa admitir, as pesquisas estavam indicando bem isso. Você vê que a própria pesquisa Vox Populi, ela indicou um empate na véspera e, tipo assim, meio duvidoso também. O que eu penso, com toda a sinceridade, é que a fraude foi a nível de fake news. Eu penso isso. E já tivemos muitas omissões, essas pessoas que se omitiram agora, elas vão pagar pelas omissões, lógico, porque quem se omitiu elegeu o Bolsonaro também, mas é um período que o Brasil precisa passar, lógico. Eu acho que a gente não tem que chorar esse resultado, pelo contrário, nós temos que... O que a gente precisa imaginar nesse momento é o seguinte,
Imagine, vamos nos lembrar dos nossos tempos de infância. Quem tomou bomba na escola deve ter tido um baque muito grande, porque tomar bomba é ter que repetir o ano. Mas, se a gente vê pelo lado positivo, você tomou bomba porque determinada matéria você não aprendeu bem. E você volta para aprender aquela matéria de uma forma mais reforçada, né? Lembrando que o Milton Nascimento foi reprovado em canto, o Einstein foi reprovado em física, então acaba que fortalece. O que eu acho importante nesse momento? Eu acho muito importante a gente entender que esse não é o momento para a gente lamentar. Esse é o momento pedagógico para o Brasil crescer. A gente pode simplesmente deixar esse momento passar e não orientar os brasileiros, e a chibata vai batendo e as pessoas sempre pensando que a culpa é do PT, porque essa é a conversa de sempre, né? Ah, não, o caos de hoje é culpa do PT. Ou a gente pode trabalhar em outra direção. Todas as coisas erradas contra o trabalhador que forem acontecendo, a gente vai orientando o povo. Olha, sabe que isso está acontecendo por causa disso? Vocês entenderam que esse tipo de modelo econômico, ele pode ser até bom para a elite, mas ele não é bom para o trabalhador. Você, elite, você percebeu que você está acabando com o seu consumidor? Se nós usarmos esse momento como sendo um momento de orientação, a gente consegue fazer muita coisa. Se a gente viver só no... Esse momento como sendo um momento momento de orientação... Tentei recuperar um superchat que fugiu aqui, mas não consegui, não. Se a gente viver só no lamento, aí não dá certo não. Tadeu Teixeira Estopa, no caso dos Minions de direita, acho válida a participação deles. Eles trazem argumentos e você os quebra nos fatos, mostrando a realidade. Eu respeito muito, Tadeu, quando as pessoas trazem ideias liberais, ideias controversas, mas não quando as pessoas elas ficam trazendo idiotices do tipo, ah, seu comunista, você prega o comunismo para o Brasil. Sabe, esse tipo de idiotice... Agora, se as pessoas trouxerem coisas igual o colega trouxe, ah, você acha que o capitalismo de livre mercado é melhor? Dá pra gente explicar. Olha, ele é melhor, mas ele não é melhor para o Brasil, porque o Brasil está com a indústria em desenvolvimento, mas ele é melhor para os Estados Unidos, que está com a indústria bombando. Mas mesmo assim, os Estados Unidos estão tributando a China, porque a China está com a indústria mais bombando. Então, esses argumentos são interessantes. O que eu não suporto mais é o extremo imbecil. O extremo imbecil que quer vir aqui, igual esse José Francisco aqui, ó, que xinga. Esse pessoal, não, aí eu perdi completamente a paciência, né? Olha, e o pessoal comemorando aqui a possibilidade do Paulo Guedes ser preso é a turma de honestos do Bolsonaro, né? Os extremamente honestos do Bolsonaro. Léo, você estava no Brasil na ditadura? Se sim, o que você lembra desse momento histórico? Marcos Amâncio. Olha, Marcos, o único evento político que eu me lembro foi que eu era muito novinho e existia uma comoção muito grande na televisão com a morte do Tancredo Neves. Eu era criança e eu chorei por causa disso, mas eu não sabia por que eu estava chorando. Ou seja, eu não tinha idade para acompanhar a ditadura, não. Eu era criança de ficar em casa, nem ia para a escola quando o Sarney foi eleito. Então eu tenho 39, eu não sou da época do governo militar. E eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu, antes de começar a falar sobre política, eu fiz um trabalho a respeito do governo militar, mas não da parte controversa do governo militar, da parte pesada, de torturas. Eu fiz um trabalho falando sobre o posicionamento dos militares a respeito da soberania nacional. E é um trabalho que, inclusive, eu elogio os militares nele. Esse trabalho tem uns 4 anos, foi antes de eu começar a gravar os vídeos. Eu fiquei muito decepcionado quando eu percebi que os militares não estavam a favor do Brasil, eles estavam a favor dos Estados Unidos, porque até então eu via os militares como íntegros. Eu não imaginava a possibilidade de um governo militar representar todo mundo. Já fiz vídeos sobre isso. Mas eu não conseguia ver os militares como possíveis traidores do Brasil a favor dos Estados Unidos, contra a indústria nacional. Eu fiz o trabalho meu, então, de jornalismo político, falando sobre a interferência dos Estados Unidos no setor energético brasileiro. E eu conto a história de como que o governo militar antigamente batia de frente com os Estados Unidos e não aceitava a intervenção, porque os militares chegaram no poder por causa de um financiamento dos Estados Unidos, mas assim que assumiram o poder, meteram o pé na bunda dos Estados Unidos e governaram para o Brasil.
Então, eu fiz esse trabalho e eu tinha uma admiração muito grande pelos militares e pelo Itamaraty. Quando eu vi os militares deixando o Brasil cair num golpe de Estado e a indústria nacional sendo dizimada pelos Estados Unidos, eu tive vontade de ir lá e corrigir esse trabalho que já tinha sido entregue. Eu fiquei muito decepcionado porque quando a gente procura na história, a gente vê que existia uma integridade muito grande nesse sentido nacionalista. Eles jamais gostariam de ser entreguistas durante o governo militar. Mas no que diz respeito a torturas, isso aí é uma coisa que não tem nem o que discutir, né, gente? Até crianças foram torturadas para assustar os pais, coisas bizarras, e essa parte eu não entrei no meu trabalho, porque eu falava sobre economia. Mas, enfim, Sandra Virgínia, eles não trazem argumentos, e sim deboches e insultos, nada que vale a pena responder. Quando é coisa que vale a pena responder, lógico, eu vou responder, eu continuo aberto às ideias contraditórias, às ideias diferentes das minhas, mas eu não mais tenho compromisso com a idiotice, eu não tenho mais paciência nenhuma para lidar com idiota. Tem o canal do Kim Kataguiri, tem essas coisas aí que são especializados. Tem vários canais no Brasil que são especializados em imbecis. Então, por que o cara não vai numa empresa especializada em retardado? Por que vem procurar aqui? Márcio Santos, Ventos de Liberdade, como ter certeza de que estamos informando bem a esquerda se não temos retorno de quem deveria realmente reagir positivamente? Márcio, nós estamos com uma informação contida entre nós e cabe a nós divulgarmos essas informações. Não se iluda, essa esquerda, ela não vai... parece que essa esquerda não vai se modernizar em termos de comunicação. Parece que não é a intenção dos líderes da esquerda petista de criarem uma grande rede de comunicação como o Bolsonaro fez. Eu tenho esperança que o Ciro faça isso. Né? Tem gente aí que acha que o Ciro é traidor e tal. Respeito a opinião de todo mundo, mas se tem alguém da oposição que eu tenho esperança que faça essa estrutura de comunicação aí para orientar as pessoas, é o Ciro, porque o PT parece que não vai fazer realmente. Fernando Marra. Não estou falando aqui que o PT é ruim ou que o PT não presta. Não, o que eu estou querendo dizer é que o PT ainda não percebeu a importância disso. Fernando Marra, Léo, e o aumento dos ministérios? E o Ministério do Trabalho? Pois exatamente o que eu estava falando mais cedo, Fernando. Realmente nós estamos vivendo uma situação meio estranha, né? Porque agora que eu lembrei, teve uma pessoa que perguntou, inclusive, sobre isso. Olha, tudo que a gente falar hoje a respeito do Ministério do Trabalho, do que vai acontecer com o Ministério do Trabalho, é especulação. Tudo é especulação. A gente não sabe o que vai acontecer. Uma coisa é certa, o Ministério do Trabalho, ele não vai mais cumprir a função de Ministério do Trabalho se ele continuar existindo. Se as pautas forem difusas, né, forem divididas nos outros ministérios, porque o Bolsonaro prometeu o número mínimo de ministérios e o trabalhador não é prioridade no governo Bolsonaro, se eles dividirem essas pautas, obviamente essas pautas não terão atenção. Por exemplo, a ideia do Bolsonaro de colocar o Ministério da Agricultura para cuidar dos índios, como se os índios fossem, sei lá, boi, vaca. É tudo muito estranho, ele não consegue entender nem a simbologia de propor uma coisa dessa. Mas o que eu percebo que vai acontecer com o Ministério do Trabalho, e deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance, quem puder ajudar, o que eu percebo que vai acontecer com o Ministério do Trabalho é uma redução do orçamento para que o Ministério do Trabalho, mesmo que dividido em pautas nos outros ministérios, para que ele não possa continuar fazendo as fiscalizações. Sem fiscalização, você não precisa revogar a Lei Áurea, gente. Vamos pensar o seguinte, você não precisa lançar uma lei que permita o trabalho escravo, basta você tirar a verba de quem fiscaliza o trabalho escravo. Vocês entenderam? Então, se o Bolsonaro quiser permitir para o dono da Riachuelo utilização do trabalho escravo, basta ele tirar a verba. Então não vai ter fiscal, o trabalho escravo vai correr solto. As empresas hoje elas investem muito dinheiro em proteção do trabalhador. E equipamento de proteção individual, elas não fazem isso porque elas são empresas boas. Elas fazem isso porque a lei exige. Eu trabalhei na Inglaterra, trabalhei como engenheiro na Inglaterra, e o nível de proteção individual na Inglaterra é muito maior do que o do Brasil. É porque a Inglaterra? Não, porque lá eles exigem mais proteção. Em compensação,
A China, a Índia teve um momento que ela atraía investidores exatamente porque não tinha praticamente nenhuma proteção. Ou seja, os investidores não tinham que investir em equipamento de proteção do trabalhador. No momento que você tira a fiscalização, você começa a permitir que essas coisas aconteçam. Você começa a permitir que o trabalhador seja explorado, que o trabalhador possa adoecer no trabalho porque não tem fiscalização para ver se o cara está usando um protetor auricular, um óculos, se ele está usando luvas. Tudo isso é um investimento alto que aumenta o custo de produção. Se as empresas puderem parar de pagar equipamento de proteção individual, vocês podem ter certeza que elas vão parar de pagar. Tem equipamentos de proteção individual que eles têm tempo de renovação. Então o cara pensa, olha, peraí, eu vou dar um protetor auricular para esse trabalhador no início do contrato e vou falar com ele, a partir de hoje você compra os próximos. Aí você está criando uma pressão psicológica para o cara usar o mesmo protetor auricular para o resto da vida. Só que a lesão auditiva é uma coisa que acontece de forma crônica, o que significa que hoje os trabalhadores são monitorados. Hoje funciona dessa forma, a engenharia de segurança do trabalho funciona assim. Você entra numa empresa, se lá tem um nível de emissão de ruído que pode causar uma lesão, você vai fazendo exames periódicos para ver se você está sofrendo alguma lesão. Isso pode ser suspenso, isso pode parar de existir no Brasil. Então, são essas coisas que o trabalhador brasileiro não consegue perceber, porque o trabalhador brasileiro, ele, principalmente o que acredita no kit gay, na mamadeira de piroca, ele acha que a única coisa que vai acontecer com a redução do Ministério do Trabalho é a redução da burocracia. Aí ele pensa, não, agora eu vou poder negociar com meu patrão férias, 13º, talvez eu não quero receber 13º, talvez eu não quero receber, eu quero negociar com meu patrão pode me pagar por mês, isso não é bem melhor? Que aí eu não preciso recolher fundo de garantia para o governo, né? O eleitor do Bolsonaro pensa isso, mas a coisa é muito maior do que isso. É só quem tem uma pequena noção de tudo que envolve o trabalho que consegue perceber o tamanho do dano que a sociedade brasileira vai ter. É trabalho escravo, é doenças ocupacionais que vão se multiplicar, são acidentes de trabalho que vão se multiplicar com o fim da fiscalização, são condições análogas à condição de escravo. Tudo isso vai se multiplicar no Brasil se eles tirarem a verba de fiscalização. Tirou o orçamento de fiscalização, permitiu o trabalho escravo, permitiu a exploração do trabalhador, permitiu tudo isso. Fernando Marques Pinto, Léo, você acha que o Brasil pode crescer nos primeiros 2 anos de liberalismo radical e o mainstream se aproveitar disso para avançar? Ou acha que no curtíssimo prazo podemos ter resistência nas ruas? Olha, Fernando Marques, existem 2 teorias, tá? Uma teoria é o seguinte, ó, o governo Lula-Dilma deixou 280 ou 380 bilhões, eu acho que foram 380 bilhões de dólares ou 280 bilhões de dólares de reservas internacionais. Algumas pessoas imaginam que o Paulo Guedes pode tentar fazer esse oba-oba de que está tudo muito bom queimando as reservas internacionais. Existe essa possibilidade dele fazer isso? Existe essa possibilidade. E aí depois vem uma super recessão. Isso pode acontecer. Lógico que seria denunciado, mas por quem? Porque hoje, qualquer pessoa que tem realmente poder de influência está preferindo ficar do lado do mal. Vejam bem, vocês acham que, olha, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que o Paulo Guedes comece a utilizar uma política dessa. A Rede Globo vai ser um dos canais que vai se beneficiar. Vocês acham que eles vão falar com o público o que está acontecendo? É muito mais fácil eles se aproveitarem disso e deixarem isso acontecer. Então pode ser que eles façam isso e que isso aconteça, todo mundo da esquerda criticando, mas o povão não vai ficar sabendo, porque as igrejas não vão falar, isso não tem nada a ver com kit gay, se falar também o povo não vai entender, e depois vem aí uma grande recessão. O liberalismo radical no Brasil, ele jamais criaria prosperidade, porque ele começaria por destruir os postos de trabalho que hoje existem na indústria brasileira. Então, numa situação de liberalismo radical, o Brasil entraria como produtor de matéria-prima e produtos agrícolas, o resto da indústria nacional acabaria de uma vez só, e existe um detalhe, que as pessoas acabam tendo sim uma ilusão de que está se gerando emprego,
que é o processo de mexicanização do Brasil, que é um processo aí que está sendo cogitado já, que é a utilização da mão de obra brasileira para produzir no Brasil para consumir nos Estados Unidos. Então vejam bem, nós temos uma situação em que nós temos energia barata, mão de obra barata e matéria-prima. Pode ser que a política colonial dos Estados Unidos faça com o Brasil aquilo que o mundo faz com Bangladesh. Você pega os brasileiros, colocam os brasileiros para trabalharem por baixos salários, produzindo no Brasil, montam várias indústrias no Brasil para produzir vários produtos, mas que não vão ser consumidos no Brasil. E é uma coisa que não está num universo muito distante nosso. Hoje, o melhor café brasileiro, ele é vendido fora do Brasil. Os melhores produtos brasileiros não são vendidos para o povo brasileiro. Então, pode ser que a gente tenha uma falsa impressão de que está tudo bem, exatamente vinda dessa questão aí de, olha, incentivam o desenvolvimento de algumas indústrias no Brasil, mas não para o povo brasileiro comprar. Isso é muito interessante porque, vejam, estão acabando com os empregos no Brasil. Com isso, a mão de obra vai abaixar o preço, o brasileiro vai trabalhar como escravo, o engenheiro que antes ganhava 10 mil agora vai ganhar R$1.000, vai se achar feliz demais porque está empregado em uma empresa, aquela empresa não precisa do mercado interno brasileiro, porque ela vende para gringo e aí a coisa vai andando. O Brasil vira Bangladesh ou então o antigo México, porque agora o México parte aí O México agora parte para o campo progressista, né? Fabrício Domingues, né, que falou sobre a questão do retrocesso de 50 anos em 4 anos, que seria o Juscelino Kubitschek elevado a -1, que seria o inverso do Juscelino Kubitschek, para quem é da área de exatas aí. Fabrício Domingues Ferreiras fala: conquista na área de transportes, telecomunicações, desenvolvimento de novas tecnologias. Basta lembrar da Embratel, Sistema Telebrás, Programa Proálcool, todas as conquistas que foram entregues na privataria tucana. Exatamente, exatamente. É esse ponto aí que eu acho que a gente... Isso que está muito errado, sabe? Porque a gente acaba gerando brechas. Quando a gente resume o governo militar só às torturas e esquece de várias coisas que aconteceram para o lado positivo, a gente perde o poder de fala, né? Se a gente consegue reduzir tudo o que aconteceu só a um evento, a gente se assemelha a eles. Eles conseguem reduzir o governo do Lula só ao mensalão. Se a gente continua imitando o eleitor do Bolsonaro nesse sentido, a gente não consegue entrar no mundo deles. Porque, olha, nós não somos obrigados a criticar o governo militar. Nós não somos obrigados a fazer isso. Nós não somos obrigados a elogiar e nem somos obrigados a ter um governo militar. Mas qual que é a finalidade de ficar criticando, humilhar os militares que estão trabalhando hoje como se eles tivessem culpa? Né? Porque esse é um erro da esquerda. A esquerda fica culpando os militares na ativa hoje por coisas que aconteceram no passado. E no momento que a esquerda faz isso, a esquerda acaba empurrando os militares para o lado da direita. Isso não tem sido inteligente. Cláudia Silva: Ciro só comunicaria o discurso dele. Oportunista e rancoroso, bem estilo Bozo. Lula já deu o toque para que o PT escute a crítica do Mano Brown. Cláudia Silva. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver se o Mano Brown continua aí trabalhando aí para tentar fazer uma união das camadas mais humildes da sociedade para o campo progressista. Vamos torcer para que coisas boas aconteçam, vamos torcer para que o Lula vá para casa com grande poder de fala e consiga unir os brasileiros em torno de um Brasil. Porque, olha, mais importante, nós só vamos sair dessa pendenga quando o brasileiro perceber que o verdadeiro inimigo não está dentro do Brasil. Tem 3 anos que eu falo isso, e se o brasileiro não perceber que ele não tem que lutar contra o Petralha, ou contra o Coxinha, ou contra o eleitor do Bolsonaro, mas contra uma política de transformar o Brasil em colônia dos Estados Unidos, se o brasileiro não perceber isso, pode ter certeza que o Brasil não vai sair dessa pendenga. Canal Bola de Merda. Bola de Merda é um nome muito pesado para um canal, mas... todo respeito aí à credibilidade. Na Globo, questão ambiental. Bolsonaro culpa o Estado de impedir quem quer trabalhar. E o exemplo é um patrão que comete um crime ambiental e é multado. Fala em defender trabalhador, mas é o coitado do patrão o injustiçado. Essa questão ambiental é uma questão muito complexa
principalmente porque os ruralistas, eles achavam que era só bater de frente contra a proteção ambiental e a partir daí eles conseguiriam reduzir as exigências ambientais, produzir mais, ficarem mais ricos, mas eles perceberam que essa questão ambiental vai muito além do Brasil. Essa questão ambiental está amarrada em acordos internacionais. E se o Brasil descumpre esses acordos internacionais, corre o risco do Brasil sofrer embargos, boicotes e do produto ambientalmente incorreto brasileiro ter que ser vendido só dentro do Brasil. Aí vocês já pararam para pensar os produtores agrícolas do Brasil, o pessoal do agronegócio brasileiro, ter que limitar suas vendas só a Brasil e Estados Unidos? Eles perderiam o resto do mundo. Então eu acho que hoje eles estão tendo um pouquinho de aula de geopolítica, de instituições internacionais, para eles aprenderem que não é só falar bobeira. O Bolsonaro tem tentado, ele fala bobeira, passa vergonha, passa vergonha, fala mais bobeira, fala bobeira, passa vergonha. Quando ele falou sobre essa questão de não permanecer no acordo do clima, ele tomou a pancada, que veio pancada de tudo enquanto é lado, e ele percebeu quão insignificante o Brasil é em termos de poder diplomático. Estados Unidos pode falar, não, eu não quero participar do acordo do clima mais não. Não, Estados Unidos, participe. Não, não vou participar e pronto. Nós estamos falando do maior mercado consumidor do mundo, país riquíssimo, país que tem armas nucleares, país que tem investimentos de todos os outros países, mas o anão diplomático brasileiro, que hoje tem como ministro das Relações Exteriores um baba-ovo do Trump, é esse país que vai falar que vai boicotar acordo do clima? Então, enfim, deixa o Bolsonaro falar as bobeiras dele, precisamos desse Bolsonaro sempre saltitante, sorridente, falando bobeira para a gente poder rir. Precisamos agora de exigir o nosso ganho nas eleições. Isso é importante, porque olha só, alguma coisa a gente tem que ter ganho nessas eleições. E se uma coisa que nós ganhamos é do nosso direito de deboche. E esse direito de deboche acaba quando o Bolsonaro sair. Então vamos torcer para que o Bolsonaro se manifeste o máximo possível durante o tempo que ele estiver lá. Toda manifestação do Bolsonaro vai ser uma oportunidade para deboche, uma oportunidade para rir do eleitor do Bolsonaro. Então a gente precisa dele se manifestando, dele falando bobeira, dele soltando idiotices e sendo respondido aí pela comunidade internacional para colocar ele no seu devido lugar. É esse Bolsonaro que a gente quer, esse Bolsonaro bobo como sempre, humilhando o seu eleitorado. Cada idiotice do Bolsonaro, aos poucos, vai servindo para educar o seu próprio eleitorado. Muito obrigado, Alexander Amiro. Li o livro de cabeceira do presidente, aquele do Olavo, para você não ser idiota. Me senti um idiota de ter comprado, mas não posso pedir o dinheiro de volta, fui enganado. Cara, eu vou te falar, olha, a minha história com esse livro é o seguinte: eu fui desafiado por um debate e eu vi nem sabia da existência desse Olavo de Carvalho, fui desafiado por um debate e eu vi foi o Félix Rodrigues que me desafiou, e eu vi no material, no Facebook dele, que ele estudava a partir do professor Olavo de Carvalho, professor. Aí eu fui ler o Olavo de Carvalho e fui ver, gente, olha, sob um ponto de vista, a gente precisa admitir, o Olavo de Carvalho faz exatamente o que o PT não sabe fazer, escrever para imbecil. Ele consegue escrever de uma forma que o retardado se sente importante. E é esse tipo de linguagem que a gente precisa que a esquerda consiga desenvolver, uma linguagem de se aproximar do imbecil e conseguir comunicar com o imbecil. As igrejas conseguiram desenvolver essa linguagem. Quer saber a fórmula? Vejam o pessoal da bancada evangélica. Se tem pessoas que conseguem arrancar votos de pessoas com pequeno nível intelectual, são aqueles parlamentares da bancada evangélica. Vejam o discurso deles e não menosprezem aquele nível de linguagem. O Olavo, ele tem a manha, porque ele consegue criar coisas lúdicas que qualquer idiota consegue entender. Então ele teve a manha de conseguir uma coisa que acabava ficando muito complexa, porque, olha, a comunicação de esquerda queria ser muito erudita, queria falar muito coisa com coisa, enquanto a comunicação de direita se baseou no Olavo e
foi muito assertiva. Ela tratou... Sabe aquela propaganda? No Dia das Crianças, trate criança como criança, dê brinquedo de presente, aquela campanha. Então, o que o Olavo soube fazer muito bem é identificar na sociedade brasileira um nicho, um mercado, o imbecil. Em cima desse mercado, ele conseguiu desenvolver o produto dele. Então, a gente precisa admitir que o Olavo de Carvalho, ele não é o imbecil da história, o imbecil é o seu seguidor. Então, ele teve a manha de identificar que existia uma parte da sociedade que queria se sentir inteligente, o imbecil pseudo-intelectual, e ele poderia produzir alguma coisa para agradar esse imbecil pseudo-intelectual. E por isso que ele deu tão certo, por isso que hoje ele é o guru do Bolsonaro, porque ele conseguiu criar uma linguagem para chegar na maioria da sociedade, que infelizmente vivemos numa sociedade de uma maioria muito sem inteligência. Olha, pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações, queria pedir vocês para compartilharem a reprise do programa que começa agora e queria lembrar vocês que logo mais, essa semana vamos tentar às 6h30 da tarde, se o Léo Atucci não voltar atrás, o programa Léo ao Quadrado, vamos tentar num novo horário para ver se as pessoas conseguem participar mais, isso porque 5 horas é a hora que as pessoas estão largando o trabalho no meio do trânsito, etc e tal, talvez 6h30 seja o melhor horário. Então, muito obrigado, fiquem aí com a reprise e até mais tarde.